o livro Oito Mulheres de Fé, escrito pelo historiador Michael Heiken. Esse livro ele conta a história de 8 mulheres que foram fiéis ao seu chamado. E elas foram mulheres que inspiraram uma vida piedosa. E eu li esse livro faz uns 2 anos, e ele foi um livro que me abençoou muito, e eu queria encorajar todas vocês a lerem, 8 Mulheres de Fé. Como diz um conhecido meu, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Por um acaso, esse conhecido está aqui, e eu queria chamá-lo, é o Jonas. Nós somos casados há 15 anos, temos 3 filhos lindos, por enquanto só 3, né, Jonas? Com certeza. E Jonas é pastor da Igreja Batista da Palavra, professor do Seminário Martin Bucer e da Universidade de Mackenzie. Nós somos uma família, por pura pressão, palmeirense. Não tivemos outra opção. Assim como o Tiago já sabe como é perder uma aposta com o Jonas, eu também perdi, tive que deixar de ser São Paulina. E hoje somos uma família palmeirense. Vamos orar? Vamos. Queria orar pelo Jonas. Senhor Deus, eu queria te agradecer, ó Pai, por esse congresso. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada mulher presente aqui hoje, que se esforçou, que abriu mão de alguma coisa para estar aqui hoje, ó Pai. Quero pedir que o Senhor use o seu servo, ó Pai, para falar aos nossos corações, ó Pai. Que a nossa vida possa ser transformada nesses dias, ó Deus, e que o seu nome seja glorificado aqui neste lugar, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Hoje nós vamos falar sobre identidade, idolatria da identidade, e amanhã nós falaremos sobre verdadeira adoração. Eu escolhi 2 encontros que os evangelhos nos oferecem de Jesus, um dos muitos, na verdade, encontros de Jesus com mulheres. Esse primeiro encontro que eu gostaria de trabalhar nesta manhã está no capítulo 7 de Lucas, dos versículos 36 a 50. Nós vamos ler essa passagem, em seguida nós vamos meditar sobre o que ela tem a nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora.
Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas, aí sim, Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Queria orar mais um pouquinho. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. Que a gente descubra o amor dessa mulher, que não suporta ídolos, que só tem um Senhor, e só tem um lugar para adorar, que não é os pés de barro de um ídolo, mas são os pés do mediador de toda a criação, o Filho de Deus. Que o Senhor nos encontre hoje, Pai, não debaixo do jugo dos pés de barro, mas dos pés do Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Muitas coisas podem ser ídolos. E os ídolos podem ser feitos das mais diversas formas, dos mais diversos materiais, e com a criatividade mais, eu diria assim, detalhada que você pudesse imaginar. Nós usamos a criatividade para produzir e confeccionar ídolos. E eles não surgem das nossas mãos, eles surgem primeiro do coração. O coração é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. É o nosso coração um produtor de ídolos. Por natureza, ele procura de todas as formas, a partir de sua criatividade, encontrar algo concreto com que possa entregar-se de corpo e alma. Mas não somente coisas concretas, aquelas às quais nós nos curvamos. Não nos curvamos apenas debaixo de imagens de metal, bronze ou barro. Nós também conseguimos nos curvar diante das coisas mais incríveis, mesmo as mais abstratas, como uma ideia, por exemplo. A gente pode idolatrar nosso próprio corpo. A gente pode idolatrar a nossa própria família. Mas talvez uma das mais difíceis idolatrias, em termos de consciência, é a idolatria da nossa identidade. Essa é a mais difícil da gente pegar. E a pergunta é: por quê? Porque acreditamos que a nossa verdadeira identidade estaria ligada única e exclusivamente à nossa busca interna, pessoal. Então por isso a gente encontra nos mais variados, digamos, setores de uma livraria que tem lá seus livros de autoajuda, os mais
os títulos mais incríveis dizendo: procure o fundamento em si mesmo. Está dentro de você o que você precisa saber sobre você mesmo. No entanto, quando a gente encontra as Escrituras, a gente encontra um grande desafio de que buscar mais a si mesmo é idolatrar como qualquer idolatria de algo metálico, algo feito de barro, algo construído com nossas mãos. Alguém que busca encontrar-se a si mesmo e sua identidade em si mesmo, se distancia o máximo possível de si mesmo. Por isso, todas as vezes que você busca encontrar em si mesma, cada vez mais quem você é, mais distante de quem você fica. Porque o jogo da verdade é o jogo que quebra e expõe o falso ídolo. E esse falso ídolo é exposto quanto mais você se distancia de si mesma e mais se aproxima de Cristo. Então, quanto mais você se aproxima de Cristo e mais você quer saber quem Cristo é, por incrível que pareça, mais distante do ídolo que é você fica. E mais entendimento de quem você ganha. Em outras palavras, Cristo salva não só nosso corpo, salva nossa alma, mas salva também quem nós somos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Há uma dinâmica da busca de identidade, e aí todos os seres humanos estão debaixo dessa busca. E a gente tem pelo menos 3 caminhos, não é? Que são, digamos assim, os únicos possíveis. 2 deles são aqueles que todos os seres humanos, absolutamente todos eles, estão suscetíveis a passar, a viver e a trabalhar com essa dinâmica. O primeiro eu chamo de, um nome um pouco estranho aí, mas eu vou explicar. Autorreferência. Alter de alteridade, do outro. O que isso significa? Quando o outro se torna a sua referência. Isso acontece desde a gente, não é? Pequenos, né? Então a gente vai crescendo, ouvindo: olha, quando você crescer, você vai ser assim, 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 assado. Eu falo: não, quando eu crescer, eu vou ser igual papai, igual mamãe querem que eu seja. Então a gente acaba assumindo uma identidade daqueles que a gente julga serem responsáveis por dizer quem nós somos. Então a fonte da nossa identidade está no outro. E queremos encontrar o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade, no reconhecimento que o outro tem dessa identidade em nós. Então, quando a gente se torna o que os outros querem que a gente seja, a gente se sente então apaziguado. Finalmente me encontrei, finalmente sei quem eu sou, me tornei quem o outro quer que eu seja. Aí vem a frustração. Chega uma hora que a gente não aguenta mais ser o que os outros querem que a gente seja. E aí a gente resolve dizer o seguinte: chega dessa tirania do outro. Não vou ser mais o que a família quer que eu seja, não vou ser mais o que os outros querem que eu seja. Em geral, a adolescência marca muito esse movimento, não que seja exclusivo da adolescência, porque hoje, né, isso é muito relativo, diria. Mas é muito comum você de repente dizer: não quero ser mais quem minha família quer que eu seja. Vou dar meu grito de liberdade e agora serei quem eu quero ser. Da autorreferência, da referência do outro, eu passo para a ego-referência, a referência a mim mesmo. Então eu troco um tirano por outro. Agora não é o outro quem diz quem eu quero ser, agora sou eu. Eu digo: ser X ou nada. Ou eu me torno X, ou então não vale mais a pena viver. Então eu faço do grande trajeto da minha vida uma batalha de me tornar quem eu quero ser. Essas 2 dinâmicas que acontecem com todos os seres humanos, elas são dinâmicas de inautenticidade. Elas não são autênticas. Você nunca é quem você realmente é. Você sempre acaba com uma negação. Você não percebe o quanto essa negação está presente quando você diz: eu quero ser o que papai e mamãe querem que eu seja. Eu quero ser quem meus filhos querem que eu seja. Olha como tem a negação. Mas você já é alguma coisa? Ou não? Aquele que está dizendo eu quero ser, não é um vazio. Não é um nada. Mas então quando você diz: não, agora eu quero ser X. Esse que está dizendo eu quero ser X, não é um nada. Não é um vácuo no mundo. Você é alguém. A grande pergunta é: quem é você?
você é aquilo que nenhuma pessoa e nem mesmo você será capaz de dizer. Nós somos não aquilo que os outros querem que a gente seja. Nós somos não aquilo que queremos ser. Somos tudo aquilo que Cristo diz que nós somos. Com base nisso, a gente entende que existe uma terceira dinâmica, e essa terceira dinâmica que a gente vai defender na leitura do texto que a gente vai fazer agora. A gente poderia chamar de teorreferência, Cristo referência. A ideia é que Cristo agora seja a referência. Deus seja a referência de quem nós somos. Então, cansados de nos tornarmos aquilo que gostaríamos de ser, dizemos agora: Deus, eu não quero mais ser o que o outro quer que eu seja, nem o que eu quero ser. Me diga quem tu queres que eu seja. Essa dinâmica é que acontece nesse texto que nós acabamos de ler. E nesse texto que nós acabamos de ler, existe um argumento que eu gostaria de mostrar nessa passagem, que diz muito, muito sobre identidade, em especial a idolatria da identidade. E para isso eu queria oferecer, em primeiro lugar, o argumento desta manhã. Não a identidade dos homens, não a sua identidade, mas a identidade gloriosa, aquela que homem nenhum pode lhe dar, lhe fazer conhecer, aquela que nenhum homem tem acesso, aquela que só Deus tem acesso, aquela que faz com que Deus chame seu cônjuge, não para que ele faça você ser a imagem dele, mas para que ele seja a testemunha da obra que Deus está fazendo através dele, para que você se torne não parecida com o seu marido, mas você se torne parecida com Cristo, com Jesus. Essa é a identidade gloriosa. Essa é a identidade que nenhum homem pode forjar em você. Essa é a identidade que nenhuma pessoa pode forjar em você. Essa é a identidade que só Cristo pode forjar. E Ele só forja essa identidade quando você desiste de buscar a si mesmo e busque a Jesus. Sua verdadeira identidade está em Cristo. Ela é como o tesouro escondido em Cristo. Ela não está escondida no seu marido, não está escondido nos seus filhos, não está escondido no seu trabalho, não está escondido nas obras das suas mãos. A sua verdadeira identidade é um tesouro glorioso, escondido em Cristo Jesus. É Ele quem te dará a sua nova e verdadeira identidade. Todavia, enquanto você se preocupar com sua própria identidade, você não estará de modo algum indo em direção a Cristo. Esqueça a sua identidade. Não faça dela a questão mais importante da sua vida. Não faça da sua identidade o seu ídolo. Sua verdadeira identidade não aparecerá se você a buscar sozinha. Pelo contrário, ela aparecerá somente quando você buscar somente a Cristo. Como isso se dá no texto que nós acabamos de ler? Se você observar o texto, ele está dividido em 7 partes. Quantas partes? 7 partes. Eu diria que existe um centro nesse texto, que fica no meio de uma primeira seção de 3 partes e uma segunda seção de 3 partes. O meio dessa exposição, o meio desse texto, é uma parábola que Jesus conta. A parábola está dos versículos 40 a 42, e ela fala sobre a relação entre amor, perdão. Ela fala também sobre idolatria e adoração. Perceba o que diz os versículos de número 40 a 42. Diz assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50, e como eles não tinham com quem pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Que vocês acham que amará mais? Não responda ainda. Apenas pense. Quem ama mais? Lucas, para expor o ensino de Jesus nessa passagem, ele nos lembra a história
de 3 pessoas que estão envolvidas nesta passagem do começo ao fim: um fariseu, Cristo e uma mulher. A primeira parte desse texto que nós acabamos de ler vai dos versículos, ocupa os 2 primeiros versículos, os versículos 36 e 37. Ela é a introdução dessa narrativa de Lucas. E ela visa apresentar, em primeiro lugar, as personagens envolvidas nessa narrativa. E as personagens envolvidas são todas essas 3: o fariseu, Jesus e a mulher. E como nós vimos, os versículos 36 e 37 diz que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele, para que participasse de um banquete. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eles não estão chamando Jesus para comer uma pizza no fim do dia, para poder descansar e relaxar. Não. Não é um jantar de amigos. Não é um jantar familiar. Não é um jantar para eles terem ali uma espécie de comunhão maior, como se, por exemplo, eles pudessem ali aprofundar um relacionamento. Não, o fariseu não convidou Jesus para aprofundar o seu relacionamento com ele. Ele não convidou Jesus para ter uma maior intimidade com ele. Ele convidou Jesus para testar a Jesus. E isso acontece porque, muito provavelmente, ele tinha escutado o discurso de Jesus muito antes de convidá-lo para o banquete. Ele convida então Jesus para um banquete porque ele já havia escutado o discurso de Jesus. Ele viu o que Jesus havia dito. E então agora ele quer pôr tudo aquilo que Jesus disse à prova. E ele põe isso à prova por um banquete. Algumas pessoas eu acho que adorariam ser colocadas à prova se soubessem que todas as vezes que elas fossem indagadas não fosse no Facebook, mas fosse com um jantar. Pelo menos a conversa desagradável terminaria com uma boquinha. Mas não é o caso. O que acontece nessa passagem é muito curioso, porque é muito distante da nossa realidade. O simpósio, o banquete, surge daqui. Na antiguidade, as pessoas não convidam mestres para um banquete porque querem simplesmente alimentá-los. É a oportunidade desses mestres darem seu discurso mais íntimo para um grupo menor. Então a casa fica com as portas abertas para receber absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar na casa do fariseu. Qualquer pessoa pode entrar naquele momento ali, participar daquele momento. Só não pode se sentar à mesa. Então imagine que ele convida Jesus para um banquete. E não só Jesus, convida Jesus e alguns outros convivas para que se sentem ao redor da mesa. E ao redor da mesa, somente aqueles que foram convidados para o banquete podem ouvir aquilo que o mestre está ensinando, mas depois do seu discurso, lhe fazer perguntas. A plateia que está ao redor apenas pode escutar, apenas pode ver o que está acontecendo, mas não pode se dirigir ao mestre. Somente os convidados, somente aqueles que estão à mesa podem se dirigir ao mestre e fazer as perguntas durante o banquete. Então, como de costume, ele chama Jesus para este banquete. E há todo um protocolo. O protocolo precisa ser seguido. Em geral, a indumentária do judeu do primeiro século era composta da túnica e uma capa. A capa é a segunda parte da indumentária que é um tanto pesada em relação à túnica. E em geral você identifica o servo na casa justamente pela ausência da capa. Porque a capa, ainda por ser pesado e tornar a indumentária mais pesada, não facilita o serviço. Então você identificava facilmente o servo numa casa quando ele principalmente não estava com capa. Isso explica porque Jesus, quando estava sentado à mesa com seus discípulos na ceia, na última ceia com eles, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa. E agora ele é o único sem capa, e por isso deita água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Fazer aquilo que nenhum servo havia feito até então. Então o que acontece nesta hora é exatamente isso. Eles estão reunidos para um banquete, existe ali uma mesa. Essa mesa não é como a nossa mesa, a sua mesa, provavelmente a minha mesa. São mesas modernas e essas mesas escondem nossos pés. Nós nos sentamos para dentro das mesas. Essa mesa dos tempos de Jesus, ela é rente ao chão e elas tiram os nossos pés debaixo da mesa. O que mais fica às vistas são os nossos pés. Nós nos reclinamos nestas mesas e os pés ficam para fora. Os pés têm facilidade de acesso. Você vê os pés dos convivas. Os pés dos convivas estão à vista de todos os que estão ali. Então eles se sentam àquela mesa, mas não diretamente. Eles, em primeiro lugar, são recebidos pelo anfitrião.
Então, quando o anfitrião recebe o mestre, era de bom tom que ele, naquele momento, se fosse um mestre que causasse nele um grande impacto, ele tiraria a sua capa, estenderia a sua capa sobre o chão, e o mestre então pisaria sobre esta capa, e ele seria recebido com um beijo. Chamaria o servo, ou ele mesmo, porque havia tirado a capa, ele mesmo faria o que o servo deveria fazer, e lavaria os pés daquele mestre, e o convidaria a sentar-se à mesa. Essa seria uma maneira de receber calorosamente um grande mestre. Se, por exemplo, o fariseu quisesse receber bem a Jesus, e quisesse que Jesus se sentisse muito acolhido, então era isso que ele deveria então fazer. Mas o texto bíblico diz que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ninguém o recebe. Não há um servo que lave seus pés, nem o servo da casa recebeu ordens para que lavasse os pés de Jesus. Tudo premeditado. O que está em jogo ali não é um convite para Jesus conversar, é um convite para humilhar a Jesus, é um convite para expor a vergonha de Jesus. Mas a Bíblia diz, no versículo 37, que a história, o cenário, não é só composto do fariseu, é composto também de uma mulher. E o versículo 37 diz que a mulher, que era uma mulher conhecida na cidade, as pessoas tinham conhecimento daquela mulher, e o texto qualifica essa mulher como pecadora. A situação moral dessa mulher não era certamente uma, digamos assim, de boa reputação, mas ela sabia que o mestre estava jantando na casa do fariseu. Então foi até lá. Não dá para a gente analisar esse texto sem um pressuposto. Não só o fariseu ouviu os discursos de Jesus antes, mas aquela mulher também ouviu os discursos de Jesus antes. E um dos evangelhos que mais demonstra o quanto Jesus era uma espécie de imã de pecadores, os pecadores se sentiam atraídos a Jesus, é o evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2 diz que aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores. Não era para pedir um milagre, não era para pedir a casa própria, não era para pedir uma nova oportunidade para a vida. Eles se aproximavam de Jesus para ouvir sua palavra, eles se aproximavam de Jesus para ouvir o seu discurso, e por isso eles recebiam Jesus para um banquete, e um banquete amigável. Então eles estão sentados à mesa, ouvindo o que Jesus tem a dizer, e os publicanos e pecadores estão ali admirados, sem nenhuma palavra, mas só os ouvidos, como um dia Maria, aos pés de Jesus, conforme a gente vai ver em Lucas capítulo 10, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Ou seja, aquilo que Jesus tinha para dizer é importante. O povo não está só interessado nos milagres, o povo está ouvindo a palavra de Jesus, o povo está ouvindo o que Jesus tem para dizer. E então aqueles publicanos e pecadores se sentavam ao redor de Jesus para ouvir sua voz, mas os fariseus e escribas se aproximavam, murmurando e questionando por que ele se senta à mesa com publicanos e pecadores, por que ele bebe e come com eles. Aquela mulher, assim como aqueles publicanos e pecadores, ouviu o discurso de Jesus. Minha pergunta é uma só: que discurso é esse que faz essa mulher tomar essa decisão de, sabendo que Jesus foi convidado para um banquete, ela ia até a sua casa, como diz o versículo 37, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, para ir até Jesus? Por que ela queria levar isso? Algo tão caro, algo que demandava tanto valor. Qual é a razão de saber que Jesus estava ali, de pegar todo esse elemento e ir até lá? A gente só sabe quando a gente lê o texto como um todo. Era gratidão. A gratidão daquele que escuta a palavra da vida e sabe que se não for Jesus, nada mais vale a pena. De que nada na vida vai dar orientação e vai dar significado se não for seguir a Jesus. Então ela descobre, depois de ouvir a palavra de Jesus, que aquilo que ela mais deve buscar é Cristo. De que aquilo que ela mais deve agora procurar na vida é Cristo. E ela não vai na casa do fariseu para buscar ali um pedacinho daquela comida e sentar-se àquela mesa.
ela vai até a casa daquele fariseu, porque ela vai encontrar Jesus. Mas ela sabe que ela vai ter que enfrentar o olhar dos homens. Ela sabe que vai ter que enfrentar o olhar daqueles que a enxergam de um jeito que Jesus não a enxerga. Ela sabe que a identidade dela está franqueada por aqueles homens de uma forma que Jesus não franqueia. Ela sabe que aqueles homens a enxergam de uma maneira que poderia causar nela uma certa repulsa ou uma certa até timidez. Mas o que os outros dizem, o que os outros querem que ela seja, ou o que os outros berram dizendo a ela, você tem que ser isso, pouco importa. Ela ouviu o mestre, e agora ela só faz uma coisa, buscar a Cristo, e é Cristo a única coisa que interessa para aquela mulher. Por isso não importa o que os outros dizem que ela é, não importa o que os outros falam sobre ela, o que importa é que ela quer encontrar Jesus. A segunda parte do texto é o versículo 38. E esse versículo 38 combina com os versículos 44 a 46. Esses dois grupos de textos refletem a busca da mulher. Esse texto narra duas vezes essa busca. Primeiro, o texto narra a busca da mulher em ação, ela indo buscar a Jesus. E a segunda vez que a busca é trabalhada é Jesus fazendo uma retrospectiva dessa busca. A ênfase então está na busca da mulher. Por duas vezes, a busca da mulher aparece como tema nesta passagem. Então o versículo 38 mostra a concretude dessa busca. Diz assim o texto: e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. São muitas as alternativas que a gente teria, mas talvez uma das mais interessantes seja aquela que faz a gente se perguntar: o que faria aquela mulher com aquele perfume? Ela sendo pecadora, e ela tendo a reputação dela descrita daquela forma, para que serviria aquele perfume? Talvez aquele perfume fosse usado para que ela pudesse atrair para si todos os homens que ela pudesse de alguma forma encontrar neles o sentido da sua busca. Ela usava o perfume para atrair os homens a si. Há quem diga que boa parte das mulheres que viviam desse contexto na época, elas tinham esse frasco maior e tinham um frasquinho menor. Esse frasquinho menor era como uma espécie de colar que ela prendia ao pescoço e só tinha um pouquinho de perfume. Era o pouquinho do perfume diário que ela usava. Todo dia ela ia naquele frasco maior, pegava um pouquinho daquele perfume, alimentava aquele frasquinho pequeno, e era com ele que ela usava para que aquele dia ela pudesse atrair os homens para si. Aquela mulher não foi para a casa dela para se livrar de um colar. Ela foi para derramar aquele frasco inteiro nos pés de Jesus. Ela não foi passar aquele perfume todo em si mesma para atrair a Jesus. O que ela quis fazer com aquele perfume? Se você acompanhou o raciocínio até agora, você no mínimo sabe que aquela mulher não premeditou tudo isso. Ela não sabia que Jesus iria passar por uma humilhação. Ela só sabia que o fariseu tinha chamado Jesus para um banquete na sua casa. Então ela diz: se é um banquete, eu posso entrar. A lógica é essa. Se não é um banquete, imagina, eu entrar na casa de um fariseu. O fariseu ensinava para o seu filho desde pequeno: menino, nunca passe entre duas mulheres. Por quê, papai? Pode ser que ela esteja no seu ciclo menstrual, filho. E se você passar por entre elas, você vai ser contaminado. Imagine que o menininho era ensinado da seguinte forma: cuidado. Quando você estiver comendo um prato de comida, tome cuidado. Se duas garotinhas passarem por entre os pratos, se a sombra dela projetar sobre esse prato de comida, joga o prato de comida fora, porque aquela comida ficou contaminada.
E aliás, quando você sentar-se à mesa para comer, lave suas mãos, não por causa de higiene. Porque vai que um samaritanozinho foi lá e colocou a mãozinha dele num lugar sujo. Quer dizer, nesse lugar onde você colocou a sua mão, você vai colocar a sua mão e a impureza que estava no samaritanozinho passou para aquele objeto que agora passou para a sua mão e que agora, não tem talher, né? Você vai pegar a comida com as suas próprias mãos. E aí, imagina, o mal que estava no samaritanozinho, que passou lá para o banco onde ele colocou a mão, passou agora para a mão dele, que agora passou para a comida. E quando ele trazer para dentro dele, ele fica endemoniado. Esse é o ciclo. Imagina um menino com um olho desse tamanho. Então, imagina você receber uma mulher nessas condições em sua casa. É claro que o fariseu não queria absolutamente próximo dele uma pessoa nesses termos. Mas a casa está aberta, e quando se dá o banquete, ninguém pode fechar a porta. Está aberto para que todos possam entrar ali e ouvir o ensino do mestre. Então ela sabia que o mestre estava ali, então ela sabia que ele iria falar. Ela foi para ouvir Jesus. Mas não só ouvir. Ela foi para derramar aquele perfume sobre a cabeça e as mãos de Jesus, porque isso era comum, isso era um gesto de gratidão. Mas nós sabemos que aquela mulher estava, muito provavelmente, até antes de Jesus chegar. E como a gente sabe disso? Por causa do versículo número 45. Jesus, quando vai recapitular a história, ele diz assim: você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei. Ela já estava lá. Então quando Jesus chega, imagina como ela se coloca. Eu vou ouvir o mestre falar novamente. Ele vai falar de novo. Eu vou ouvir sua voz. Eu vou saber as coisas do reino de Deus. Eu vou conhecer Jesus. Mas ela se dá diante de uma cena. A cena da humilhação de Jesus. Ela vê Jesus sentar à mesa com seus pés sujos. Ela não suporta ver aquele olhar de superioridade em cima de Jesus. Ela não suporta olhar para aquela mesa e ver todos os pés ao redor de Jesus limpos, mas os pés de Jesus sujos. Como pode alguém que ouviu a palavra de Jesus não agradecer por tudo que ele fez? Então aquela mulher muda todos os planos. Então, preste atenção. Aquela mulher não estava no script dela. Ela não disse assim: quando eu chegar lá, vai acontecer uma coisa assim, e então eu preciso, eu tenho que levar uma toalha. Eu preciso levar uma toalhinha se eu vou lavar os pés de Jesus. Não posso ir de qualquer jeito. Não, ela não vai para fazer isso. Esse não é o objetivo dela. Ela não está preocupada em lavar os pés de Jesus. Ela quer agradecer Jesus, ela quer honrar Jesus. Mas o problema é que ela agora se dá diante de uma situação terrível. E fica imaginando que poderia muito bem ter ali a toalha, a bacia de água. Mas quem queria lavar os pés de Jesus? Ninguém. Jesus sentou com os pés sujos. Então ela está olhando para Jesus, que olhou para ela, que fez ela enxergar até então o que ela não tinha enxergado. E ela não consegue admitir porque aqueles homens estão tratando Jesus dessa forma. Então o que ela faz? Ela começa a chorar. O texto diz, no versículo de número 38, que estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. A cena, meus irmãos, ela é incrível. Aquela mulher então está chorando. Ela então, o choro é copioso, não é uma lágrimazinha que corre por aqui, é uma lágrima corrente, não são os olhos marejados, mas é lágrima suficiente para molhar os pés de Jesus, e ela se sentir na obrigação de enxugar os pés de Jesus. E é interessante porque aquela mulher não precisou fazer esforço algum, os pés de Jesus estavam disponíveis. Então aquela mulher vai até os pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, lava com suas lágrimas os pés de Jesus, e ela faz uma coisa que ninguém pode fazer em pé: enxugar os pés de alguém com sua própria cabeça. Tem que ser um homem elástico, uma mulher elástico, tem que ser um ser humano com poderes incríveis para poder ficar em pé e lavar
enxugar os pés de Jesus com sua cabeça. A única coisa que você pode fazer numa hora como essa é o que todo adorador faz quando está diante do Supremo Deus. Se prostra, e é assim que ela vai. Ela está de joelhos. Mas ela faz uma coisa que escandaliza todo mundo. Imagina, está todo mundo já escandalizado. Porque ela tocou os pés de Jesus. Então está todo mundo assim. Todo mundo esperando o que Jesus vai fazer com essa mulher. Ele agora, se é profeta, vai mandá-la embora. Se ele é conservador, se ele é alguém que cuida bem das coisas e deixa as coisas tudo em ordem, é alguém que cumpre as regras com toda a segurança. Se Jesus faz isso como todo fariseu deveria fazer, e como faz, ele vai mandar aquela mulher embora, vai rejeitar, vai fazer, opa, meu pé não, tira aí, agora não. Mas o que a gente vê é uma cena contrária. Jesus deixa ela chorar sobre os seus pés. Então já está um climão ali. Aí a mulher resolve soltar os cabelos. Talvez para vocês aqui, soltar os cabelos não sejam algo assim tão significativo. Mas ali, mulheres não soltam cabelos não. Elas vivem sobre outro regime. Quando ela tira e solta os cabelos, aí pensa que aquele escândalo quadriplicou. Ela tirou os cabelos agora. E aí ela pega os seus próprios cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Ela não fez planejado, entendeu? Ela não diz assim, olha, quando eu chegar lá, eu vou chorar nos pés de Jesus. Aí depois de eu chorar, eu vou... Não, isso não estava no script. Ela viu Jesus sendo humilhado e falou, como assim? Isso não é possível. Então ela dobra os joelhos, chora aos pés de Jesus, enxuga com seus próprios cabelos. Se você acha que eles estavam escandalizados porque ela chorou nos pés de Jesus e porque ela soltou os cabelos, imagine quando eles viram ela beijar e beijar e beijar e beijar os pés de Jesus. Beijar os pés de alguém naquela época é uma atitude de humilhação. Você não faz isso diante de ninguém se você não estiver debaixo de uma completa humilhação. Aquela mulher está participando da humilhação de Jesus naquela mesa. Ela está se humilhando ali diante de Jesus, que tinha sido humilhado por aqueles homens. Então ela beija os pés de Jesus, ungindo os seus pés com perfume. Imagina o cheiro que ficou aquela sala. Aí vem a terceira parte, que é um diálogo. Esse diálogo é muito interessante. Esse diálogo que está no versículo 39 é um diálogo, eu diria assim, de si para si mesmo. O versículo 39 diz, ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. É a imagem daquele que só fala consigo mesmo, que se dirige a si mesmo, que não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. A única coisa que importa é ele mesmo. E a única opinião que importa é a dele mesmo, sobre ele mesmo e sobre tudo o que está acontecendo ali. O fariseu é egocentrado. O fariseu está centrado em si mesmo o tempo todo. Ele não consegue enxergar a obra de Cristo. Ele não consegue enxergar o que Cristo está fazendo ao seu redor. Ele só quer ter razão. Então ele acha que encontrou ali aquilo que ele precisava, tudo o que ele queria, agora Jesus está lhe dando. Ele precisava só de um motivo para poder detonar Jesus, e agora estava o motivo dado. Então ele fala consigo mesmo, se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando ele então, sendo profeta, como ele havia dito lá em Lucas capítulo 5, ele então agora tiraria os pés e diria, mulher, você não pode tocar os meus pés, você é impura. Mas se ele deixou é porque ele não sabe. Se ele deixou é porque ele não é profeta, porque o profeta saberia e portanto não permitiria. Mas se ele deixou, se ele permitiu, isto é a prova de que aquilo que Jesus está ensinando não é verdade. Era tudo o que ele queria. Então note que a presença primeiro dos personagens, a mulher, fariseu, Jesus. Aí vem a ação da mulher, em seguida o diálogo do fariseu. E aí nós temos o discurso de Jesus no centro de toda a narrativa. E o discurso de Jesus é um discurso curioso. É um discurso que revela que ninguém consegue conversar consigo mesmo sozinho. Não existe conversa
ao sussurro consigo mesmo, que seja suficientemente silencioso para que Cristo não escute. Todas as nossas conversas sobre nós mesmos, ainda que ninguém escute, Cristo escutará. E ele escutou muito bem aquela conversa do fariseu. Sabia muito bem o que aquele fariseu estava dizendo. Então algo curioso acontece. Até então não sabíamos o nome dele. Até então ele não tinha um nome. Até então nós não sabíamos quem ele era. E então Jesus revela para o leitor quem era aquele fariseu. Aquele fariseu tinha um nome, o nome dele é Simão. Então Jesus se dirige a ele, Simão, o que mostra que Jesus sabia quem ele era. Jesus então sabia quem era Simão. E na cabeça de Simão, Jesus não sabia quem era aquela mulher. Então Simão ouve Jesus e diz, diga mestre. Então Jesus conta aquilo que ele queria contar. E diz essa historinha. Seguinte, tinha um credor e ele tinha 2 devedores. Quantos devedores? 2. Um devia 500, outro devia 50. Tá certo? Quem deve mais? O de 500. Muito bem. Mas qual é o grande problema que Jesus põe? Vendo que nenhum dos 2 tinha como pagar. A dívida é diferente? Sim. O tamanho da dívida é diferente? Sim. Mas a situação de ambos é a mesma. A situação de ambos é exatamente a mesma. Nenhum dos 2 devedores pode pagar. Não importa o tamanho, não importa a quantidade. O que importa é que os 2 não podem pagar. Mas a história não é dos devedores. A história não é de quem deve 500. A história não é de quem deve 50. A história é do credor. Então o credor, vendo que ambos não podiam pagar, perdoou-lhe a ambos. Quem é o credor? Jesus. Quem são os devedores? E na parábola? É a mulher ou o fariseu? Cuidado. Cuidado com o que você vai dizer. Quem você acha que deve mais nessa história? Não responda ainda. Quem você acha que realmente está devendo 500? E quem realmente está devendo 50? Alguns aqui poderiam dizer, claro que é a mulher, ela é uma pecadora. Está seguro disso? Está segura disso? Quem será que deve mais aqui? Por enquanto, demos de barato, vamos dar de barato, que a gente não sabe quem dos 2 se refere. Mas a gente sabe que um dos 2 deve mais. Um dos 2 deve mais. Pouco importa. Podemos morrer com essa dúvida. O que interessa é que os 2 não podiam pagar. E o credor perdoou. Então preste atenção, nós temos o discurso contando a história da mulher, e agora o discurso contando a história do diálogo do fariseu de Simão consigo mesmo. Vocês concordam que ele fez um julgamento errado com relação à mulher? Fez. E fez um julgamento errado com relação a Jesus? Fez. Mas agora, depois de contar a parábola, volta novamente para Simão. E agora Simão vai fazer pela primeira vez um julgamento correto nessa história toda. Ele vai responder a pergunta de Jesus. E é uma pergunta capciosa. Jesus olha para ele e diz assim: qual deles, portanto, o amará mais? Então ele responde: aquele a quem mais perdoou. E Jesus diz o que a ele? Aquilo que todo fariseu que queria ser visto como mestre da lei, como sábio, como prudente, como um homem, impressionante de ensino, gostaria de ouvir. Você julgou bem. Então ele fica todo feliz. O problema é que aquele julgamento recaía sobre ele. Era tudo o que Jesus queria. Ele ofereceu para Jesus o banquete. E agora quem vai comer pra caramba nesse banquete é Jesus. E ele sabe comer palavras como ninguém. Então agora ele diz: pois bem, você julgou bem. E aí agora o assunto não é mais ele.
O assunto agora é a mulher, e então Jesus olha para Simão, preste atenção nessa cena. Ele olha para Simão e diz: está vendo essa mulher? Onde está essa mulher? Aos seus pés. E ele não tirou os seus pés, ele não afastou, ele não jogou, ele não lançou aquela mulher longe. Mas agora Jesus vai dizer para o fariseu, quem aquela mulher é. Agora nós vamos ouvir não daquela mulher, nós não vamos ouvir do narrador dessa história, nós vamos ouvir da boca de Jesus, quem é aquela mulher. Jesus vai dizer para o fariseu quem é aquela mulher. Então Jesus olha para o fariseu e diz assim: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta porém molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela porém desde que entrei não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Então a primeira coisa é recontar a história. Veja o que essa mulher fez. Então Jesus diz para o fariseu quem é aquela mulher. Ele diz: aquela mulher fez o que você não fez. Mas Jesus disse isso só depois que ele disse: quem ama mais? Sabe o que é mais incrível nessa passagem? Se você acredita que Jesus é o credor, sabe o que é mais lindo nessa passagem? É que aqueles que estão humilhando Jesus, em especial Simão, já tinha sido perdoado por Jesus. Ele perdoou ambos. Jesus não está olhando para Simão dizendo assim: agora a gente vai ter uma conversinha aqui. Você vai ver, cinge seu lombo agora. Não. Jesus está olhando para Simão dizendo: ambos foram perdoados. Quem ama mais? E Simão acabou de dar a prova. Aquele que tem mais consciência do amor, da graça, do perdão e do valor da obra de Cristo Jesus, é aquele que sempre vai ficar aos pés de Jesus. Onde está o tesouro da tua identidade? Aos pés de Jesus. Mas quando não está a nossa identidade como um tesouro nos pés de Jesus, ela está na boca do povo. É o povo quem diz quem nós somos. É o que a cidade diz que nós somos. Então acolhemos os discursos alheios, acolhemos tudo aquilo que as pessoas dizem que nós somos. O texto é lindo demais, justamente porque ele faz a gente perceber o quanto aquela mulher, ela se contentou com a palavra de Jesus, e o quanto aquela mulher pôde agora ouvir de Jesus tudo aquilo que uma mulher pecadora jamais ouviria de um fariseu, de qualquer um daqueles naquele lugar. Se você quer saber quem você é, minha irmã, é Jesus que vai te dizer. Não é seu marido, não é seu esposo. Ele é só uma testemunha que deveria estar do seu lado para ver o que Deus está fazendo em sua vida, para te tornar cada vez mais parecida com Cristo. O que mais me chama a atenção nessa passagem é o comprometimento que aquela mulher teve com Cristo, ao ponto de esquecer-se de si mesma. De repente ela esqueceu que ela era uma pessoa não grata ali. De repente ela esqueceu que ela poderia ser rejeitada pelos homens também. De repente ela esqueceu que alguém poderia simplesmente dizer: mande tirar essa mulher daqui, mande afastar essa mulher daqui. De repente ela se esqueceu de si mesma. De repente ela já não fala mais dela mesma. De repente já não importa mais o que ela pensa, não importa mais o que ela quer saber dela mesma. Ela não está ali tentando entender quem ela é, ela só está vendo ali Jesus Cristo, e a única coisa que ela quer é encontrar Jesus. E quando a gente encontra Jesus, a gente se encontra. Quem encontra Jesus encontra o espelho da alma. Quem encontra Jesus encontra aquele que define quem nós somos. Não é o homem quem diz quem você é, mas é Cristo quem diz verdadeiramente quem você é. E essa é a grande verdade desta manhã. Essa é a grande verdade do Evangelho de Cristo Jesus. É somente quando nos esquecemos de nós mesmos e olhamos apenas para Jesus que nós descobrimos quem nós realmente somos. A conclusão não poderia ser de outra forma.
Jesus então, depois de dizer, observe esta mulher, Jesus então diz, por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. E aí nós já sabemos quem devia mais. Os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí o grande desfecho. Jesus, que foi convidado para participar daquele banquete e para falar a todos os homens, não precisa mais seguir o protocolo, porque o dono da casa quebrou o protocolo. E agora quem não está sentado à mesa vai ouvir o seu discurso e vai se dirigir a ela. E não vai falar mais com quem está ao redor da mesa, não vai mais falar com Simão, ele quebra o protocolo, e agora vai se referir com aquele que não estava chamado, que não foi chamado para sentar-se à mesa, vai se dirigir àquela mulher, e agora olhando para aquela mulher, ele vai dizer a ela, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E essa é a grande beleza de tudo que nós vemos aqui. O encontro do conhecimento de quem Cristo é e de quem nós somos é impressionante. Quanto mais nós nos lançamos em direção a Cristo para saber quem nós somos, mais nós descobrimos que nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Mas quando nós esquecemos de quem nós somos e só nos dirigimos a Cristo Jesus, nós descobrimos não aquilo que somos, mas que somos uma flor na semente. Ele viu em nós uma obra por fazer, e Ele está formando a sua imagem em nós, como a flor na semente. Não estamos prontos, somos a flor na semente. Temos a esperança de que um dia essa identidade gloriosa se revelará. E essa identidade gloriosa, o desfecho dessa história, não é obra das suas mãos, não é obra das pessoas ao seu redor, mas é o trabalho de Cristo sobre nossa vida. É o trabalho de Cristo sobre você, minha irmã. Por isso a coisa mais importante desta manhã, para mim, para você, quem é você? Pouco importa. A única pergunta que importa nesta manhã, para você que quer saber quem você é esta: quem é Jesus? Se você sabe quem é Jesus, você tem tudo o que você precisa. Sua verdadeira identidade está em Cristo. É Ele quem dará sua nova e verdadeira identidade. Todavia, enquanto você se preocupar com sua própria identidade, você não estará de modo algum indo em direção a Cristo. Esqueça a sua identidade, não faça dela um ídolo, não faça dela a questão mais importante da sua vida. Sua verdadeira identidade não aparecerá se você a buscar sozinha. Pelo contrário, ela aparecerá somente quando você buscar somente a Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, que outro lugar poderíamos ser mais abençoados do que a teus pés? A teus pés o Senhor fala e a gente escuta. Aquela mulher sentada aos teus pés, sentada de joelhos e com a sua cabeça aos seus pés, enxugando os seus pés com o seu cabelo, agora está ouvindo o Senhor se dirigir a ela e falar com ela. Que bom saber, Pai, que aqueles que encontram nos teus pés o único e o verdadeiro lugar onde o tesouro de sua identidade habita, encontrou um lugar seguro, encontrou um lugar onde apenas aquele que sabe quem nós somos abre a boca e diz quem nós realmente somos. Se há um clamor hoje no nosso coração, é o clamor pelo conhecimento.
de quem Tu és. E é isso que nos importa hoje, saber nesta manhã. E quando sabemos quem Tu és, é porque nós já nos desinteressamos em querer saber quem nós somos, porque encontramos uma identidade mais interessante do que a nossa, a Tua identidade. E é ela que nos importa hoje, Senhor, porque ela nos revela o noivo que nos ama, o noivo que cuida, o noivo que preserva e zela pela sua noiva, o noivo que enxerga, o noivo que é sensível, o noivo que é capaz de exortar, o noivo que é capaz de admoestar, o noivo que não deixaria a sua noiva sem o caminho do perdão, sem o caminho da redenção, o noivo que não curvaria, o noivo que não se corromperia, o noivo que seria sacerdote, que é sacerdote, que nos leva puros a Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê a bênção de, através da Tua palavra, reconhecemos que depois do que Cristo fez, nada pode ser tão interessante, nem mesmo nossa identidade. Assim oramos, Pai, pedindo que, pelos méritos de Cristo, pela iluminação do Teu Espírito, Tua palavra, Pai Criador dos céus e da terra, possa ser como uma semente plantada em nossos corações hoje, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.